Meus amigos do esporte, um abraço para vocês. Estamos mais uma vez de volta aqui com o nosso canal no YouTube e pedindo para que você deixe o seu like aí para nos ajudar a dar sequência a esse programa aqui nesse canal. Conto com você, você que é amigo, você que me acompanhou durante 35 anos na TV Bandeirantes, no programa Minas Esporte, também na Rádio Alvorada. Eu peço o seu apoio para que a gente possa sempre trazer as coisas do nosso futebol. Eu quero iniciar o programa de hoje falando do América, que não foi bem na partida contra o Atlético de Goiás. Não foi bem no sentido porque perdeu o jogo. Na verdade, o juiz complicou, porque o América teve um gol anulado, questão de interpretação da arbitragem, que para mim não aconteceu nada. O América acabou perdendo a partida e agora se complica, porque ele é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E o seu próximo compromisso é exatamente contra o Volta Redonda, na segunda-feira, aqui em Belo Horizonte. E o América precisa mais do que nunca dessa vitória, porque o Volta Redonda é o primeiro da zona de rebaixamento. Se o América não conseguir vencer o Volta Redonda, o América volta para a zona de rebaixamento. Então, que a torcida compareça, que tire o pijama e prestigiar o América nessa próxima segunda-feira. Os dois grandes de Belo Horizonte jogam nesse sábado. O Cruzeiro joga mais cedo, joga às 6h30 no estádio São Januário e o Atlético às 9 da noite na Arena MRV. O Cruzeiro tem essa partida complicada porque o Vasco vem de uma vitória sobre o Bahia por 3-1. E a gente sabe quanto é difícil jogar lá em São Januário. A torcida fica em cima, faz uma pressão muito grande, mas o Cruzeiro esse ano já esteve 2 vezes no Rio de Janeiro. Venceu o Fluminense por 2-0 e venceu o Botafogo por 2-0. Tomara que o Cruzeiro consiga essa terceira vitória. O Cruzeiro que vai estar de olho também no final de semana nos jogos do Flamengo, que pega o Corinthians em São Paulo. A gente tem que ver que Flamengo vai ser esse que vai jogar contra o Corinthians, porque o Flamengo passou no meio de semana nos pênaltis com uma dificuldade muito grande para se classificar para a semifinal da Copa Libertadores de América. O mesmo aconteceu com o Palmeiras, que venceu aqui a equipe do River Plate, mas também vai ter uma partida muito difícil contra o Bahia. Tomara que, se o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro possa voltar líder ou ficar líder nesse fim de semana no Campeonato Brasileiro. O Atlético vai pegar o Mirassol. A gente sabe a dificuldade que é o Mirassol. O Atlético tem que jogar muito mais do que jogou contra a equipe do Bolívar. Naquela partida de quarta-feira contra o Bolívar, é bom que o torcedor se lembre, o Atlético, eu não vi um chute a gol do Atlético, o goleiro do Bolívar não fez nenhuma defesa, enquanto que o Everton acabou sofrendo, tendo que fazer uma defesa quase que no final, quando saiu dos pés do atacante boliviano. E o único ataque que o Atlético deu no cruzamento do Scarpa, e o Bernardo acabou de cabeça fazendo o gol de 1-0 para aliviar o sofrimento do torcedor do Atlético. O Galo precisa do apoio da sua torcida. Até agora, a venda de ingressos não está tão satisfatória, mas a diretoria está colaborando, colocando o ingresso mais acessível para o torcedor comparecer, apesar de que o horário é muito ruim. Num sábado, 9 horas da noite, é um horário que sacrifica o torcedor, principalmente porque é sábado. O Atlético não vai ter o Alexander, que se machucou no joelho na partida contra o Bolívar. É um desfalque importante para o Atlético e o Natanael deve ser o seu substituto. Enquanto que no time do Mirassol, o Chico da Costa também tem problemas, o problema é edema na coxa, não vai jogar essa partida e a gente espera que o torcedor comparecendo e o Atlético melhorando um pouco mais, principalmente a parte ofensiva, o Atlético possa conseguir um bom resultado contra esse Mirassol que está hoje na zona de classificação para a Libertadores. Isso é bom que o torcedor do Atlético leve em consideração. Um time que vem complicando contra os grandes do futebol brasileiro. Tanto que empatou com o Palmeiras em São Paulo, perdeu para o Cruzeiro aqui no início 2-1 e teve chances de ganhar o jogo. Para o Flamengo no Rio de Janeiro, perdeu de 2-1, também teve chances. É um time que é muito bem treinado. E a gente sabe então que vai ter muita dificuldade o time do Atlético. Agora, é preciso, acima de tudo, melhorar muito o futebol que o Atlético vem jogando. Vai apitar essa partida do Atlético o Rafael,
Rodrigues Klein, do Rio Grande do Sul. E é um juiz que, pelo menos, tem feito boa participação nesse campeonato brasileiro. Agora, acima de tudo, é bom lembrar que o Atlético está hoje na penúltima posição, na última posição, antes de entrar na zona de rebaixamento. O Atlético é o 16º colocado, e enquanto que o Mirassol, eu vou repetir mais uma vez, é o 4º colocado e está classificado, se esse campeonato tivesse terminado hoje, para a Conmebol Libertadores. Bom, vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro que joga contra o Vasco no Rio de Janeiro. Lembrando que esse jogo vai ser no estádio São Januário, e ali é complicado, a torcida fica em cima, e o Vasco vem de uma vitória, 3-1, em cima do Bahia, no meio de semana, enquanto que o Cruzeiro jogou na segunda-feira. O Cruzeiro ganhou mais um tempo do que o Vasco para essa partida. O Cruzeiro vai ter o Lucas Vidalba, que se levou o 3º cartão amarelo, e também o Gabigol, que também está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Com isso, o Cruzeiro vai ter aí que mexer na equipe, principalmente na zaga. O Jonathan Jesus deve ser o substituto do Vidalba, e o restante da equipe, a mesma que vem jogando o Campeonato Brasileiro. O Sinicera não viaja para o Rio de Janeiro, também é um desfalque para o time do Cruzeiro. Agora, o Vasco, é bom lembrar que o Lucas Piton também está machucado, não vai jogar, e com isso o Vasco vai ter que mexer pelo técnico Fernando Diniz, que vai agora, pela primeira vez, enfrentar o Cruzeiro. Ele foi técnico do Cruzeiro no início do ano, e ele fala que conhece o Cruzeiro, mas o Cruzeiro também, os jogadores falam que conhece o estilo de jogo do Fernando Diniz. Por isso, então, vai ser um jogo bastante disputado, e a gente torce para que o Cruzeiro consiga essa vitória lá no Rio de Janeiro, diante do Vasco. Agora, o Cruzeiro também tem um problema sério. O Cruzeiro tem 7 jogadores com 2 cartões. Entre eles, olha, só para você ter ideia, o Caio Jorge, o Fabrício, o Romero, o Matheus Pereira, o Matheus Henrique, o Wallace e o Wanderson, além do técnico Leonardo Jardim. Porque o próximo jogo do Cruzeiro depois do Vasco é exatamente o Flamengo, com quem o Cruzeiro está brigando aí pela primeira posição no Campeonato Brasileiro. Esse jogo com o Vasco no Rio de Janeiro, lembrando mais uma vez, sábado, 18h30, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Ok? Eu quero agradecer aqui as pessoas que têm aparecido, principalmente deixando o seu like aí, o meu sobrinho Eduardo Carvalho, o Cláudio Belisário e outros mais. Se eu for falar aqui vai demorar bastante e vai tomar muito o seu tempo. Mas eu peço mais uma vez para que você deixe o seu like e marque a sua presença aqui no YouTube, e para nos ajudar a dar sequência a esse trabalho. Um bom fim de semana para você, e que na segunda-feira, quando a gente volta a gravar, que a gente consiga falar das grandes vitórias do Atlético sobre o Mirassol e do Cruzeiro sobre o Vasco. Um bom fim de semana para você e até segunda.